A partir de agora, casais que queiram se divorciar estão liberados do cumprimento prévio da separação judicial por mais de 1 ano, ou de comprovar a separação de fato por mais de 2 anos, como previa a Constituição. Mudanças no divórcio são os principais temas de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com o juiz Nilton Teixeira Carvalho, que é titular há 10 anos da primeira vara de família de Belo Horizonte. Ele é magistrado há 19 anos e já passou por 5 comarcas: Pará de Minas, Itamarandiba, Sabinópolis, Caratinga e Belo Horizonte. É também professor de Direito de Família da Escola Superior Dom Helder Câmara e membro da diretoria do Instituto Brasileiro de Direito de Família, IBDFAM, Seção Minas Gerais, que neste mês, no dia 19 ao dia 21, realiza o Congresso Mineiro de Direito de Família, em Belo Horizonte. Doutor Nilton, obrigado pela presença, é um prazer recebê-lo aqui. Prazer meu também. Nós teremos ainda a presença do quadro Pensamento Literário, em que o nosso entrevistado fará indicações de leitura. E na próxima semana, com retorno às aulas, voltaremos também com o nosso quadro Pensamento Universitário, com a participação de estudantes de faculdades de Direito, fazendo perguntas para os nossos entrevistados. O nosso assunto, então, é que estamos com a nova lei do divórcio no país por meio da publicação da Emenda Constitucional 66 no mês de julho passado. O que mudou basicamente, doutor Nilton? A lei do divórcio veio simplificar a vida do cidadão brasileiro, porque até o mês passado eu tinha que separar primeiro para depois divorciar. Eu tinha que separar e esperar 1 ano para eu poder divorciar. Ou então eu tinha que estar separado de fato por 2 anos para depois eu requerer o divórcio. Agora não, eu já requeiro o divórcio imediatamente. Racionalizou, simplificou a vida do cidadão e até mesmo economizou, tem menos gastos com a dissolução. Sim, o senhor falou da questão do prazo, de 1 ano, 2 anos. Agora são quantos minutos para se divorciar? Casou imediatamente, já pode propor o divórcio, em tese, né? Porque o processo de divórcio é rápido. O processo de divórcio dá para fazer em meia hora lá no fórum, o advogado indo, nos procurando uma das 12 varas de família de Belo Horizonte, faz de um dia para o outro, ou no mesmo dia. Quer dizer que não foram só as mudanças de prazos, não. Mudaram-se também conceitos, porque antes havia aquele trauma, aquele processo de separação, 1 ano, 2 anos, que acabava ali germinando muito trauma na relação do casal, não é? Simplificou e evitou, porque o Estado era até contraditório. Ele sempre apoiou o casamento como uma das melhores formas, embora ouçamos discordar, achamos que a melhor forma é aquela que haja afeto, carinho, mas o Estado sempre deu preferência para o casamento. Mas, ao mesmo tempo, a hora que ele proibia, antes de 2 anos ou antes de 1 ano depois de separado, eu me divorciar, ele incentivava que eu vivesse também sem estar casado com uma outra pessoa, então era até contraditório. Hoje não, eu sabendo que não existe mais carinho, afeto para com a outra, eu peço o divórcio de imediato. Quer dizer, o descasamento ficou menos traumático, menos desgastante nessa relação. Agora, os prazos tinham um objetivo também, né, doutor Nilton? Parece que, não sei se talvez por influência religiosa, mas buscavam levar o casal à reflexão. Seria isso? Você disse bem, ainda havia uma interferência religiosa e dizia que era necessário, porque na separação, enquanto eu não divorciasse, eu poderia, nos próprios autos, por simples petição, pedir o restabelecimento da sociedade conjugal. E dizia também que era um período, às vezes essa divergência conjugal levava uma reflexão necessária que levava 1 ano para superar. Hoje não, então não vai haver essa questão de separar. Eu já fui divorciado e se eu voltar a encantar com a minha ex-esposa, por exemplo, eu vou ter que casar com ela novamente. Mas o que a lei quis é a maior responsabilidade, primeiro, do casal. Evidentemente que simples entreveros, brigas conjugais, não leva ao divórcio. Vai levar-se depois de uma discussão, depois de um debate, de um diálogo, eles chegaram à conclusão que não existe mais esse afeto. Aí vão procurar um advogado. O advogado, por sua vez, não vai ajuizar a ação de divórcio de imediato. Ele vai tentar reconciliar os cônjuges, e se possível, né? Não sendo, ele pode marcar o divórcio, ou pode, inclusive, entrar com a ação de divórcio e pedir a suspensão por até 1 ano. Se ele achar ainda que o casal não demonstrou, ainda hesita no divórcio, o que ele pode fazer? Entrar com o que nós chamamos uma medida cautelar, que é mais urgente,
onde o juiz já autoriza o casal a deixar o lar. Cada um vai para... Separação de corpos. Separação de corpos. Agora, essa responsabilidade, então, foi transferida do juiz para o advogado? Seria isso? Do juiz para o advogado, tem de ser advogados especialistas, éticos, né? E retorna para o juiz também, porque na hora de uma audiência conciliatória, ele pode ver que o casal ainda tem dúvida. Chamar a reflexão, aconselhar, e só quando vê que realmente não, nós estamos convictos, não gostamos, queremos nos divorciar, os filhos querem, porque muitas vezes os próprios filhos pedem o divórcio, aí sim o juiz decreta. Mas, doutor Nilton, para entrar com o pedido de divórcio, você precisa haver um consenso no casal antes? Esse é o pedido que nós falamos amadurecido, porque para casar eu escolho a data, o momento, para descasar através do divórcio seria através do consenso, do diálogo, isso é uma maneira madura. Mas nem sempre, porque o outro também às vezes não quer. Então aí você vai entrar com o divórcio litigioso, ele vai ser citado e pode até contestar. Só que nós achamos que aí não é tão inteligente esse ato, porque se a Constituição acabou com o lapso temporal, ou seja, se eu já posso divorciar de imediato, qual que seria a defesa do outro? Nada, só ganhar tempo para uma coisa que já está falida, né? Uma reconciliação, né? Uma reconciliação. E a questão de filhos menores, isso também pode alterar uma situação específica? Os filhos menores aí requer um maior cuidado. Se tiver filhos menores, nesse processo entra também o promotor na defesa da criança. E o juiz também tem que preocupar se os alimentos estão bem estipulados, se a guarda, a maneira da guarda se é compartilhada. Mas o casal pode optar para divorciar apenas e discutir as questões dos alimentos em uma ação própria. Agora, se já quiser também incluir, que simplificando no próprio divórcio, os alimentos, visita, partilha de bens, inclua também, e se for amigável, mais rápido ainda, mas sobre a supervisão do promotor e do juiz. Ok. Bom, doutor Nilton, eu vou fazer um pequeno intervalo. Eu gostaria que no próximo bloco o senhor falasse então para a gente um pouco mais sobre o fim do contrato, se isso afeta a discussão da divisão dos bens, da partilha e a questão dos filhos também, da guarda dos filhos. A gente volta em instantes.